a você, sem muita demora, para você pegar aí a sua caneta, seu papel, sua Bíblia e já abrir comigo aí no livro de Cantares. A gente vai continuar hoje o capítulo 2. Se você não assistiu as últimas aulas, a minha recomendação para você é que você vá lá no YouTube, tem uma playlist de Cântico dos Cânticos, que você pegue da primeira aula até a aula número 12, que você assista para você acompanhar tudo que a gente está seguindo, beleza? Mas hoje nós estamos na aula número 13, eu já vou desativar os comentários aqui e nós vamos falar um pouco hoje sobre desafiando a zona de conforto. Apertem os cintos aí, desafiando a zona de conforto. Lembrando que esse é um estudo do Mike Bickle, do IHOP, da International House of Prayer. Nós estamos emprestando o estudo dele, autorizado por ele. Nós estamos fazendo essa leitura de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão e nós estamos usando a interpretação espiritual. Eu sempre gosto de falar isso. Cântico dos Cânticos é um livro escrito sobre o amor no casamento. Deve ser lido assim, deve ser entendido assim, mas como todos os livros da Bíblia que foram inspirados pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo inspira, ele inspira para revelar, para ensinar sobre a glória do Filho, sobre a glória de Cristo. Como ele inspirou Salomão a escrever Cântico dos Cânticos, o Espírito Santo também está revelando Cristo nesse livro, e aqui ele revela Cristo como esse rei noivo e como será essa noiva, essa esposa do Filho de Deus, que é a igreja. Então é nesse contexto que nós estamos olhando. Então eu queria aí chamar você para a gente continuar esse estudo nessa 13ª aula aí, desafiando a zona de conforto. E o que a gente vai ver aqui é Jesus justamente, ou o noivo, ou o rei, desafiando essa donzela a sair dessa zona de conforto dela. Essa donzela é uma donzela devota, é uma donzela muito sincera, mas é uma donzela ainda no capítulo 2, espiritualmente imatura. E nós temos que entender isso é falado desde a primeira aula aqui, que sinceridade e maturidade são coisas diferentes. Sinceridade e maturidade não são a mesma coisa. Nós muitas vezes vamos ser sinceros por anos diante do Senhor antes de sermos espiritualmente maduros diante dele. O Senhor, ele se agrada de nós, mesmo na nossa imaturidade. Ele ainda se agrada de nós, ele tem paciência com o nosso crescimento, porque ele vê o clamor do nosso espírito, ele vê o nosso destino eterno. Então, por isso, ele ainda se agrada de nós, mesmo na nossa sinceridade e imaturidade, enquanto nós vamos caminhando nessa jornada de chegar à estatura do varão perfeito. Então, eu queria começar nessa manhã com uma pequena revisão da última sessão que a gente teve, porque o Cântico, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, é o que vai criar o contexto para a gente entender o trecho de hoje, que é versículo 8 a versículo 17. A gente vai ler depois, do 8 ao 17, mas a gente precisa primeiro dar uma revisadinha aí do versículo 1 ao 7 para criar contexto, tá bom? A gente falou na aula passada sobre algumas confissões de fé da noiva, algumas confissões que ela fez do trecho 1 ao 7, e são importantes da gente relembrar porque elas agora vão ser testadas, essas confissões. Então lembra que a gente, no capítulo 2, versículo 1, a gente viu ela dizendo: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, o que significa que ela estava compreendendo ali o seu propósito de vida. Qual era o seu propósito de vida e a sua identidade? Ser a herança de Jesus. Então, a herança de Jesus, gente, é a noiva. Existe uma dimensão que nós recebemos a nossa herança em Cristo, mas o Pai decidiu dar ao Filho uma herança, e a herança é a noiva, a igreja, tá? E quando a gente fala que a noiva é a herança de Jesus, nós estamos falando aqui sobre sermos herança de Jesus numa dimensão maior do que apenas uma obediência obrigatória de toda a criação. A gente falou sobre isso na aula passada, que toda a criação vai obedecer a Cristo, vai se submeter a Jesus. Quando Jesus voltar e ele estabelecer o seu reino, a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas Jesus quer da sua herança mais do que a obediência obrigatória da criação. Ele deseja amor voluntário. O que ele deseja é essa resposta que é dada livremente, que é dada de coração
por uma pessoa que o adora. A gente pode chamar também, ao invés de obediência obrigatória da criação, como uma obediência adoradora, que tem mais a ver com esse amor voluntário, com esse lugar onde Jesus está buscando no coração daqueles que são sua herança. Essa é a dimensão, gente, que Jesus busca na sua herança. Essa é a descrição que a noiva faz no livro de Cantares, e é quem nós somos. É isso que dá sentido à nossa vida. Entender que Jesus espera da sua herança, da sua noiva, um amor voluntário. Nós fomos criados para nos entregar a Ele de todo o coração. Sabe? As afeições, os sentimentos do coração humano, é isso que Jesus anseia. Ele quer o seu coração, o meu coração, mais do que qualquer coisa. Isso é a única coisa pela qual Jesus morreu. Presta atenção nisso. É por isso que Ele entregou a sua vida, para possuir completamente as afeições do seu coração, do meu coração. A obediência, ela vai acontecer, a obediência obrigatória. Quando Ele no julgamento decretar sua sentença, todos vão ter que obedecer. Mas Ele quer a afeição voluntária, Ele quer a obediência adoradora, que é dada a Ele por um coração que o ama. E aí a gente viu na aula passada que essa noiva confessou que Ele levou ela para a mesa do banquete, lembra? Ele me levou para a mesa do banquete ou para a mesa de celebração, e Ele colocou uma bandeira de amor sobre mim, tá? Então, gente, aqui, só para a gente resumir e criar contexto para essa aula, o Senhor nos revelou sobre o propósito dele para nossa vida, de trazer a gente para essa mesa, para esse casamento, para esse lugar de celebração, onde a gente acaba descobrindo que a bandeira de Deus sobre nós é o amor. E a gente se entrega a esse amor pelo poder do Espírito Santo. Ela fala, Ele me trouxe à mesa do banquete. Sabe o que isso significa? Não fui eu que fui até lá. Jesus lidera a minha vida. E liderando a minha vida, Ele me trouxe para esse lugar. A bandeira dele sobre mim é o amor. Ou seja, a liderança de Jesus sobre a minha vida é para produzir a realidade de amor no meu coração. A bandeira de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão, é que a gente venha a crescer no amor. Sabe, quando a gente entende isso, quando isso faz sentido na nossa jornada, tudo muda. Muita gente acredita que a bandeira, o sucesso de Jesus sobre a nossa vida é a gente ter um grande ministério, ou a gente ser bem sucedido. E de novo, a gente fala isso todas as aulas, não tem nada de errado. Deus quer que a gente seja bem sucedido, que a gente desenvolva os nossos ministérios. Certamente isso é vontade de Deus para a maioria das pessoas. Mas a bandeira, o sucesso, o propósito principal do noivo para com a noiva é colocar sobre nós esse amor. É a gente amá-lo de todo o coração e recebermos o amor dele. Então, o Espírito Santo, no capítulo 2, na aula passada, ele disse assim, até foi no contexto das filhas de Jerusalém, não a perturbe, não desperte o amor. E a gente falou sobre essas temporadas que Jesus nos leva para esse lugar da mesa de banquete, onde ele revela o seu amor, onde a gente tem uma intensidade de encontro com a presença de Jesus. E o Espírito Santo falou, olha, não perturbe, não a incomode nessa jornada de devoção. E é isso, sabe? A gente parou nessa etapa na aula passada, aonde quase que está sendo dito, deixa ela ali na mesa do banquete, ela está nessa estação de entender, de receber, de gozar do meu amor. Eu estou revelando para ela a minha bandeira sobre ela, quanto eu a amo, ela está me amando de volta. Não perturbe ela. Só que agora tudo vai mudar. Do versículo 8 para frente, que é o trecho que a gente vai olhar hoje, Jesus começa a fazer o contrário. Então era não a perturbe, ela está nessa estação de ficar sentada debaixo da árvore, celebrando o amor e tal. Mas agora Jesus vai perturbar ela. Agora o Espírito Santo vai perturbar ela. Por quê? Porque tem uma mudança, uma virada de estação aqui. Presta atenção naquilo que o Espírito Santo está querendo comunicar conosco nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, existem estações no Espírito na nossa vida. E a noiva estava numa estação ali de conforto, numa estação de graça, numa estação de encontro.
E o Espírito de Deus falou, não a perturbe, deixa ela lá, que ela tá curtindo. Mas agora ele vai até ela e ele mesmo a agita, ele mesmo a desperta, a perturba e a chama para uma outra dimensão de experiência. E agora eu quero convidar você então para a gente fazer a leitura corrida do trecho do versículo 8 ao 17. Então, Cântico dos Cânticos 2, do 8 ao 17. Eu vou ler inteiro corrido e depois a gente vai falar resumidamente sobre a essência desse trecho e depois a gente vai verso a verso, beleza? Então abre aí Cânticos 2, do 8. Ela fala assim, olha, eu vou começar do 7 só para você entender o que o Espírito Santo estava falando quando ela estava debaixo dessa macieira, na mesa do banquete, com bandeira de amor sobre ela, tendo esse encontro. Ele fala assim, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervos do campo, que não acordeis, não desperteis, na versão em inglês, não perturbem o amor até que queira. Tipo, deixa ela lá, tá? Agora o 8. Essa é a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros ou sobre as colinas. 9. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que ele está de trás do nosso muro, da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Olha aí, o chamado dele para sair desse lugar sentada. Levanta-te e vem, porque o inverno se foi, a chuva cessou e se foi. Já aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Ouve-se a voz da rola, e ouve-se na nossa terra que a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Olha o que ele vai dizer agora, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas das rochas. Olha isso, grava isso aí. Pela fenda das penhas, no oculto das rochas, mostra-me a tua face. Faça-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, tua face é graciosa. Apanhe-nos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho aonde entre os lírios. A aula passada a gente falou dos lírios. Até que refresque o dia. Marco 17 aí, que ele é muito importante. Até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, meu amado. Volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou aos filhos do veado sobre os montes de Béter. Beleza? Esse é o trecho que a gente vai ver hoje. E a essência desse capítulo é que Jesus se revela a ela como um rei soberano. Gente, ele é o rei que conquista todas as montanhas. Ele é aquele que vem saltando pelos montes, pelos outeiros, porque ele tem autoridade sobre todo obstáculo. Ele tem autoridade sobre qualquer monte e nada pode ficar no caminho que ele, o rei maravilhoso, Jesus soberano, não possa conquistar com facilidade, porque ele é todo poderoso. Aleluia. Só que a noiva não estava acostumada com esse nível de relacionamento. O que a gente tinha visto até ali, uma mulher sentada debaixo da macieira, comendo uva, comendo maçã, cantando canções de amor, e ela vê ele, ou ela via ele como aquele que alimenta o seu coração. Mas agora ele está fazendo o quê? Chamando ela para as montanhas. Agora ele está perturbando ela. E ela, a gente viu isso na segunda ou na terceira aula que fala sobre a caixa do quebra-cabeça. A gente vai descobrir que ela não gosta de montanha. Ela não gosta de altura. Ele vai chamar ela, suba para as colinas. Vamos para as áreas maiores, que são as montanhas. Vamos para as áreas menores da sua vida, que são as colinas. Ele vai chamar ela para esses lugares de montanhas. E a segunda parte desse trecho, ele vai chamar ela para a obediência. Vamos para as montanhas, para aqueles desafios maiores, mas vamos também para as colinas, para os outeiros, que são os desafios menores. Ele vai falar assim,
eu quero que você me obedeça até nas pequenas áreas, nas áreas mais secretas do seu coração. Então entende essas duas dinâmicas que estão rolando aqui. Ele vai chamar ela para as grandes montanhas, para uma obediência custosa. Ele está pedindo que ela acredite nele de uma maneira tão profunda que ela obedeça a ele, até mesmo nas áreas que rasgam o coração dela. Sabe aquela área difícil? Senhor, ela está dizendo, Senhor, eu vou te obedecer nas grandes áreas e nas pequenas áreas, tá? É isso. Ou, não é isso que ela está dizendo, mas é isso que deveria ser o contexto aqui, tá? É que ele está desafiando ela para sair desse lugar de conforto e obedecer nas montanhas e nos outeiros, nas grandes áreas e nas pequenas áreas. É como se ele estivesse dizendo, eu quero você no topo dessa montanha, eu quero você pulando e saltando essas colinas. Mas a verdade é que quando Jesus perturba a gente, quando ele tira a gente da nossa zona de conforto, quando ele chama a gente para as montanhas, tem um sentimento que invade o nosso coração. E muitas vezes é o medo. Eu não sei se você consegue se identificar com isso que eu tô falando, mas, cara, enquanto eu estudava esse trecho, eu fui tremendamente abençoada, porque quantas vezes Jesus me chamou para lugares de montanhas, para saltar colinas com ele. Isso fala de cumprir a grande comissão, isso fala de ser desafiado em novos níveis no meu coração. E quantas vezes eu disse, Senhor, eu faço qualquer coisa, mas essa área eu acho que eu não consigo. Jesus, eu te dou todas as áreas da minha vida, mas menos essa, porque essa daqui eu não sei. Eu acho que eu tenho medo. Sabe, gente, é isso que a montanha vai representar. As montanhas não são só as questões do coração. Tem as questões do coração, as questões pequenas, mas as montanhas também vão falar de desafios maiores, de deveres. E aqui eu quero contar um testemunho para você. Eu sempre falo isso, né? Talvez você já tenha me ouvido falar, mas o Douglas, ele é filho de pastor, neto de pastor. Ele vem desse contexto. Eu brinco que ele tem pedigree, sabe? É igual cachorro. Quando é cachorro de raça que tem pedigree. Então ele é neto de pastor, filho de pastor, ele é pastor. Ele sempre esteve envolvido com o ministério. Eu não era assim. Eu fui uma filha alcançada pela graça de Jesus na minha infância, através de uma avó que se converteu. Minha família veio ao Senhor. Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar envolvida com o ministério. Nunca, jamais. Eu pensava assim, cara, eu vou estudar, eu vou ter uma carreira brilhante, eu quero ganhar dinheiro, beleza, não é minha prioridade, mas um dia eu quero casar, ser mãe. E aí eu me caso com essa pessoa e no propósito lindo, soberano do Senhor, Ele conhece os meus dias, Ele conhece meu destino eterno. E eu caso com Douglas e a gente começa a crescer, desenvolver. E chega um momento onde o Senhor claramente estava chamando a gente para a vida ministerial. E eu vou ser sincera para você. Eu vou ser muito vulnerável e honesta aqui. Eu não via como isso acontecer na minha vida. Eu não via possibilidade disso acontecer na minha vida. Quem me conhece sabe que eu tenho um perfil totalmente diferente daquilo que é muitas vezes esperado para uma esposa de pastor, para uma pastora, para alguém que está na comunidade local. Eu tenho um perfil muito mais direto, profético, seco. Eu sou uma pessoa que me recarrego sozinha. Então, assim, aos olhos humanos e aos meus próprios olhos, cara, isso é totalmente inviável, impossível. Então, Jesus, depois, né, desse período de conhecê-lo, dele colocar a bandeira de amor sobre mim, de eu entender que ele era o meu noivo, meu rei, Jesus vem e faz esse desafio pra mim. Eu tinha 26 anos quando a gente foi ungido ao ministério pastoral. E, cara, era como se ele estivesse me perturbando. Tipo assim, a estação mudou. A estação é outra agora. E eu tô chamando você pra saltar os montes junto comigo, as montanhas. E aqui, por isso que eu tô falando que não são só os desafios do coração, mas são deveres, muitas vezes, que Jesus nos desafia, que o noivo nos desafia. Vamos comigo pras montanhas. E eu tive medo. Senhor, eu acho que eu não consigo. E sabe, talvez muitos de vocês, enquanto eu conto esse testemunho pessoal, muitos de vocês se relacionam com isso. Vocês entendem essa dimensão. Porque, cara, a verdade é que pra gente obedecer a Deus saltando montanhas com Ele, às vezes a gente tem que deixar muita coisa pra trás.
E a mudança no nosso estilo de vida, a mudança pra gente fazer o que a gente faz hoje, eu tô falando aqui até de maneira pessoal, cara, é desafiador e dá medo. Talvez você já foi chamado para esse lugar de subir a montanha, um lugar de obediência difícil, um lugar desafiador. Eu já fui também chamada para esse lugar. Mas também tem essas questões menores, que são as questões do coração, sabe? E eu gosto de Joel, capítulo 2, onde ele fala, né? Rasgai o coração e não as vestes. E é isso, sabe? Tem esse nível dos deveres, da obediência dos deveres, mas tem um nível também que é sobre rasgar o coração. Ele vai chamar ela também para as colinas. Ele vai pegar também as pequenas raposinhas, que são aquelas áreas de descompromisso da nossa vida. Então ele vai desafiar tudo isso, ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E é por isso que a noiva entra nessa crise espiritual. Porque a gente viu lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4, ela orando naquele encontro inicial. Jesus, me atraia. Jesus, eu vou correr com você. E, cara, quantos de nós, quando éramos jovens, num retiro, quando nós tivemos aquele encontro radical com Jesus, quando nós descobrimos a delícia de sentar na mesa do banquete, nós falamos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é sua. Eu lembro de ter feito uma oração inspirada em Kathryn Kuhlman. Ela, com 14 anos, disse assim, Senhor, eu não vejo muito na minha vida, mas se você é capaz de usar o pouco que eu tenho, então te dou o meu tudo. Cara, quando eu ouvi isso, aquilo ressoou tão forte comigo, porque eu fui uma pessoa com muita dificuldade de encontrar os meus valores, os meus dons, o meu propósito. Então, na época, eu falava assim, Senhor, eu não vejo muita coisa em mim. Mas se você vê, e se o pouco que há em mim você quer usar, eu te dou meu tudo, eis-me aqui. Deixa eu te falar. Ela estava experimentando, a noiva estava experimentando, eu experimentei, talvez você tenha experimentado esse chamado do Espírito e você disse sim, mas você não tinha nem noção que ele ia te chamar para saltar montanhas com ele, para pular as colinas. E isso, gente, é uma experiência totalmente nova para nós. E aí ela entra em crise, porque o Senhor vai exigir agora que ela entre numa nova estação e corra num nível e de uma maneira que ela nunca se moveu, tá? Então nós estamos falando de alguém que está acostumada ali a ficar sentada na sombra da árvore, aproveitando a presença de Deus. Mas agora é como se o noivo estivesse dizendo, vamos, vem, desperta, levanta. A estação mudou. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo isso para você agora, nessa estação. E mais, que é o recado aqui desse trecho de Cantares. A minha presença, como você experimentou na estação anterior, será diferente a partir de agora. A estação mudou. Eu preciso de você em um novo nível de obediência, em um novo nível de intimidade. E se você não entrar nesse novo nível, a forma como você percebe a minha presença vai mudar. E cara, essa é uma posição difícil. Essa é realmente uma posição difícil, porque ela tá num lugar onde ela não consegue ter tudo. Ela não consegue obedecer os seus medos e obedecer a Jesus. Para que a presença de Deus continue na vida dela e para que aumente a presença de Deus na vida dela, ela precisa entrar nessa área de desafio. E aqui, cara, a gente vê ela angustiada, perturbada, aterrorizada, como eu já fiquei e de fato estou também passando por uma estação de montanha. Mas o Senhor está dizendo, eu estou chamando tua atenção agora. Eu tô fazendo esse movimento de troca de estação e talvez você tá sentindo aí a diferença na percepção da presença de Deus. Quantas pessoas nessa fase, nessa transição de estação falam, cara, não sei se a presença de Deus diminuiu, não sei se eu não tô conseguindo ouvir direito. Você consegue se relacionar com isso que eu tô dizendo para você? O que Deus está dizendo nessa estação? Eu não perdi o interesse em você, mas é porque eu sou tão comprometido com o seu crescimento, com a sua maturidade. É hora de você ir pro próximo nível, pra gente desfrutar junto um próximo nível. E para isso a coisa vai apertar. Sabe, às vezes a verdade é que a gente gostaria de chegar num certo nível e ficar confortável e só desfrutando. Então a gente tem um certo dever, um certo ministério, um certo lugar de obediência e a gente é diligente, mas ainda não é aquela obediência que nos desafia ou aquela obediência total, mas é como se o Senhor estivesse dizendo, ó, acabou.
agora eu tô te levando para um outro lugar. E para você andar nesse novo lugar, para você continuar crescendo em maturidade, isso vai exigir de você. E ela tá com medo. E o que a gente vai ver aqui nesse trecho, que a gente vai ver no 17, até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado. O que ela tá dizendo é que ela não foi de primeira para as montanhas. Ela desobedeceu, ela recuou. E aqui o que a gente deixou claro nas primeiras aulas é que essa primeira recusa dela não é por rebelião, tá? Há uma grande diferença de desobediência por rebelião e de desobediência por medo. Aqui ela tá dizendo, eu não posso fazer isso, eu não gosto de montanha, eu tenho medo de montanha, Jesus, eu não nasci para ser pastora, eu não sei qual que é o teu caso, mas eu tenho medo de fazer isso, eu não posso fazer isso, eu te amo, mas não dá. Pode ficar com todas as áreas da minha vida, mas essa área aqui realmente eu não consigo. E aí ela percebe que a dinâmica da presença de Deus muda na vida dela. E a presença se ausenta, é por isso que ela fala, volta, meu amado. Você entende? Ela percebe que essa presença do Senhor se eleva e então ela fica miserável, ela fica se sentindo essa diferença da estação. E aí no fim ela acaba obedecendo a ele, e eu tô só resumindo pra gente agora entrar verso a verso, mas ela acaba obedecendo no fim, mas ela sente essa retirada, eu vou te chamar de retirada, mas essa diferença na presença de Deus por causa dessa desobediência, ainda que seja por medo, tá? Então, gente, quero deixar isso claro. Jesus está desafiando a donzela aqui para ir para um nível mais profundo de intimidade, para um nível mais profundo de parceria. Ele não tá, testando ela como um coaching, como um treinador treinaria um atleta. Você precisa entender isso. Ele é um noivo com amor ciumento. Qual é o objetivo do livro de Cantares? Chegar em Cantares 8:6. Ele quer levar ela a esse lugar de maturidade, onde o selo de amor, que é como um fogo que arde, onde ele é colocado, sabe? Então, o Senhor deseja uma noiva que o ame de todo o coração, de toda intensidade, com toda força, com todo entendimento. E para esse lugar do selo de amor se revelar, o noivo ciumento, o noivo zeloso, não permitirá que nenhuma das áreas da nossa vida fiquem contra o coração dele. Então, é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós queremos ir. Porque estar onde Jesus está, essa é a verdadeira segurança. Então, talvez você se identificou, eu tenho medo porque eu acho que eu não dou conta de estar lá. A pergunta é, Jesus está lá? Porque se Jesus está lá, a segurança está lá. E é isso que nós queremos na nossa vida, sabe? Só que muitas vezes por causa do medo, da carne, porque a gente recua, a gente hesita, a gente demora para entender. E o Senhor está atraindo essa noiva. E tem uma questão aqui que é o cerne da coisa. E é o cerne da coisa para ela e para mim e para você. A questão é, essa noiva acredita, essa donzela acredita que a liderança do rei é boa sobre a vida dela? Porque se a gente acredita que a liderança de Jesus é boa na nossa vida, por que nós temos medo de ir às montanhas? Por que nós temos medo de uma obediência que exige todo o nosso discurso, a nossa vida, nossos pensamentos, nosso tempo, nosso dinheiro? Por que a gente tem medo de obedecer se a gente tem certeza que a liderança do rei é boa? Sabe, o inimigo vem e ele fala no nosso ouvido, se você entrar nesse novo nível, você vai perder sua vida. Você vai perder a diversão. E sabe, não é muito diferente do que ele falou lá com Adão e Eva no jardim. Se você obedecer totalmente a Deus, você vai perder esse fruto maravilhoso. Você não vai conhecer o bem e o mal. Entende que essa é a sedução que está por detrás? Desconfiar da liderança de Deus? E a gente tem que saber isso, que o lugar mais rico da experiência humana é estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que isso nos custe tudo. E é isso que ele quer nos ensinar. Agora a gente vai verso a verso, tá? A partir do versículo 8. Então, ela diz assim, a voz do meu amado, eis que ele vem, ele está vindo, né? Sobre as montanhas, pulando sobre as colinas. Então, o que a gente está vendo aqui é essa noiva que nunca viu esse lado do rei. Ela nunca tinha visto esse lado do noivo, saltando sobre as montanhas, um cara forte, poderoso, sem limites, indo de cume em cume, de monte em monte,
É como se ela estivesse dizendo, cara, eu só te conheço com violão, cantando canções de amor. Gente, eu tô parafraseando tudo isso, tá? Cantando canções de amor debaixo de uma árvore. Eu nunca vi esse lado seu. E sabe, o rei aqui, Jesus aqui, Salomão que tá fazendo essa figura do noivo, ele tá mostrando poder, tá mostrando habilidade, tá mostrando... Ela fala assim, o meu amado é como uma gazela ou como um cervo jovem, pulando sem limites, nada pode detê-lo, ele é veloz, sabe? Jesus está se revelando aqui como o único rei que nada pode deter. As montanhas na Bíblia, geralmente elas falam de obstáculos. Obstáculos. E sabe, existem montanhas demoníacas, existem montanhas humanas, existem obstáculos que surgem no nosso caminho, mas a verdade que Cantar está revelando é que nada pode deter, nada pode parar ou diminuir a velocidade de Jesus, o maravilhoso Rei, o nosso Cristo ressurreto. Aleluia! Ela reconhece que é a voz do amado. Ele fala, gente, de uma maneira tão suave, tão doce, tão terna. Ele ama ela. E ele diz, vem comigo para as montanhas. Vem comigo para essas montanhas do risco, para essas montanhas da obediência plena. E aí olha o 2:9. Ele fala, né? Ela fala, o meu amado é semelhante ao gamo, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Está no 9. Ele está de trás do nosso muro, ou das nossas paredes, olhando pela janela, espreitando pelas nossas grades. Aí, olha só que interessante. Ela tá olhando, ela tá vendo ele pela janela, pelo muro. E tipo assim, é como se a gente pudesse imaginar, o que ele tá fazendo aí, né? Ele tá por detrás dessa parede, ele tá espiando, espreitando. Você veio tão poderoso, saltando. Por que você tá espreitando por detrás do nosso muro, da nossa janela, das nossas grades? É como se ele estivesse cortejando ela. Tem uma figura de cortejo aí, sabe? Vem. Ele tá tentando chamar a atenção dela. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. É uma noiva, uma donzela que nunca tinha sido desafiada a ir até as montanhas. Ele tá ali, por detrás das grades, cortejando ela. Então, gente, essa é exatamente a estação onde o Senhor desafia as nossas questões do coração. Ele fica cortejando a gente, desafiando a gente. E aí, eu gosto de algo que o Mike disse aqui. Ele disse assim, que em relação a essa etapa, né? Ele não tá falando só de tudo que é um pouco difícil. Ele tá falando de poucas vezes onde o Senhor aparece com um chamado incomum para nossa vida. Onde ele vem e nos chama para um nível superior que exige fé e obediência como nunca antes. Então você precisa entender que não é toda hora que você está sendo tirado da sua zona de conforto. É claro que existe gente mais melindrosa e menos melindrosa, mas o que nós estamos entendendo aqui através desse estudo é que esse é um desafio de tudo ou nada, que vai exigir dela um nível que ela nunca experimentou de fé e de obediência. Eu contei esse exemplo, né, do meu chamado pastoral, porque foi um ponto de virada total na minha vida. Então, não dava mais para eu continuar nos dois caminhos. Entende? E eu acho interessante isso, sabe? Que mesmo quando a gente tem medo, mesmo quando a gente acha que não dá conta, ele continua ali, ternamente, pacientemente, de trás dos nossos muros, de trás das nossas grades, das nossas paredes, cortejando a gente. Ele tá em pé ali, sabe? Nesse lugar de convencer o nosso coração sobre esses novos desafios. E é interessante também a figura dele estar em pé, né? Porque quando Jesus é retratado em pé na Bíblia, na Escritura, significa que ele está pronto para agir. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, no livro de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado, ele olha para cima, ele olha para os céus e ele vê Jesus em pé à destra de Deus. Quando Jesus está em pé, gente, quando o rei dos reis aparece em pé,
é porque algo dinâmico está prestes a acontecer na Terra. Quando a gente vê em Apocalipse 3:20 também, se você quiser anotar, Jesus está em pé, batendo na porta. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Quando Jesus está de pé do lado de fora batendo, significa que ele está pronto para agir, que ele quer entrar. Sempre algo dramático está prestes a acontecer quando o rei está em pé. Então aqui ele está em pé, espreitando pelas grades, olhando pelo nosso muro, pela nossa parede, mas ele está prestes a agir. E aí, algo interessante que aparece no estudo também é que ela não fala na minha parede, ou na parede dele, ou no meu muro, ou no muro dele, ou na minha grade, ou na grade dele. Ela fala na nossa parede, no nosso muro. Então ela identifica o muro como essa coisa mútua de construção. É meu e dele, é do meu amado e meu. Então ela estava nesse lugar de isolamento, porque vamos pensar assim, um muro, uma grade, uma parede, é o que faz separação. Então ela estava aqui e ele estava aqui. Então ela estava nesse lugar de maneira isolada, mas não entenda isolada como algo ruim, mas vamos dizer assim, de maneira focada por um tempo. Então ela estava ali conhecendo o Senhor, à sombra da sua presença, desfrutando, se revigorando com o amor dele, entendendo sobre o quanto ele o ama, sendo apresentada aos planos de um casamento, né? Porque essa mesa do banquete é a figura das bodas do Cordeiro. Ela estava nesse lugar de foco com Jesus. E eu não sei se você já experimentou isso, mas eu falei especificamente sobre esse momento atual da minha vida, porque eu acredito que existem momentos onde Deus nos coloca nesse lugar de isolamento, mas de foco, assim. Vamos colocar assim. Eu lembro da escritura, por exemplo, como Moisés ficou 40 anos num deserto. E deserto é como se fosse esse lugar atrás da janela, dos muros, dessa parede, sabe? Porque deserto por 40 anos é um lugar de foco. É um lugar onde você está sendo ali imergido numa realidade diferente. Mas não foi só Moisés que experimentou isso. A gente lembra também de João Batista. João Batista, né, um cara tão proeminente na escritura, ele ficou no deserto durante toda a sua vida para exercer seu ministério. Ele esteve lá por anos, no foco. Davi também esteve separado, ele não era rei ainda, mas ele esteve por 7 anos também separado, de maneira focada, isolada. E Jesus, ou a noiva e Jesus nessa dinâmica, fala do nosso muro, da nossa parede, e não apenas o muro dela, não apenas o muro dele, porque ela fala que era um muro mútuo, uma parede mútua. É como se fosse uma proteção. O Senhor cercou a donzela e por isso ele olha por detrás das grades. E com Moisés, quando ele estava no deserto, era o Senhor cercando ele, preparando ele. Quando Davi estava nesse lugar de isolamento, era Deus cercando ele, preparando ele. Quando João Batista estava no deserto, era Deus focando e concentrando e separando ele. E eu estou nesse momento da minha vida em que eu me sinto por detrás desse muro, sabe? O Senhor me cercou, me colocou num período de foco, um período de estar concentrada ali, sabe? Esse muro manteve ela focada por um tempo específico, de uma maneira específica, mas Jesus estava de pé, pronto para agir. Isso, né, estar de trás do muro resultou em obediência, né? O muro do foco, esse muro de estar só focado, trancado diante do Senhor, isso é algo bom, mas agora tem a mudança de estação, ele está pronto para agir. Então, versículo 10, vamos lá, ele fala: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, grifa isso aí, e vem. Gente, ele está dizendo: chega dessa fase de trás do muro, acabou a cerca, agora eu vou exigir uma postura nova de você. Venha comigo para o cume das montanhas. Vamos deixar a sua zona de segurança, o lugar onde você está aí focada, isolada, e você vai comigo. Você vai me seguir até essas montanhas de fé, você vai me seguir em obediência, nessa obediência custosa sim,
numa tarefa arriscada muitas vezes, e você não vai ter certezas como você tinha na estação anterior. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã. Sabe? Por que é tão difícil pra gente, quando a gente é chamado para esse lugar fora da nossa zona de conforto? É porque não há certezas. Enquanto você tá ali focado, trancado, no deserto, debaixo da macieira, tal, você tinha certezas. Agora você não tem. Talvez essa próxima estação termine bem. Talvez você acabe essa próxima estação com honra. Talvez você acabe, sabe, com vitórias. Mas talvez não. Talvez você acabe num lugar completamente diferente. Mas você precisa entender que os olhos dele estão sobre você e é ele que está te chamando. Às vezes a gente queria, fazer um contrato com Deus. Ó, Deus, seguinte, você está me chamando para as montanhas e eu vou obedecer, mas você precisa me dar uma certeza. Você precisa me garantir aí que o final dessa jornada vai ser melhor. Mas, gente, tanta gente faz isso, sabe? A gente toma as decisões, a gente escolhe as coisas na nossa vida com base nas circunstâncias ou naquilo que parece que vai terminar melhor na próxima fase. Tipo, Jesus, eu vou te obedecer na próxima estação, mas eu gostaria que antes você me garantisse que eu vou terminar ela com mais honra, com mais conforto, com mais dinheiro. E, cara, é muito louco isso, porque quando isso acontece, as pessoas aplaudem, sabe? É muito engraçado, quando tudo dá certo, a gente tem a maneira de falar, cara, isso é muito de Deus. Sabe? É muito de Deus. Mas, cara, deixa eu te falar, não necessariamente é assim, sabe? O compromisso de Jesus é com a nossa maturidade, com a nossa obediência, não necessariamente com o nosso conforto. Uma maneira que eu acho melhor de explicar isso é que ele pôs uma bandeira sobre você, a bandeira dele é o amor. Então, ele está comprometido em levar você a um nível mais excelente de amor. Ponto. Agora, não necessariamente isso significa que as circunstâncias vão estar do jeito que você quer. Ou vão terminar do jeito que você gostaria. Mas ainda assim, você vai sair mais amado e amando mais o Senhor. Na verdade, a gente gostaria dessas garantias e de certa forma a garantia até existe, porque a honra, ela tá sempre lá. O sucesso, ele tá sempre lá. O problema é aquilo que a gente define como honra e aquilo que a gente define como sucesso. Eu gosto do jeito que o Mike coloca, assim, porque ele diz no estudo, a honra tá sempre lá, mas às vezes ela vai estar de um jeito que a gente percebe ela como atrasada. Entenda isso que eu tô falando. Às vezes a honra não tá nessa era, mas tá na era por vir. Então a honra tá sempre lá, mas não necessariamente do jeito que a gente espera. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, cara, vai dar certo. Talvez não é o certo segundo os padrões dessa era ou segundo os padrões do seu desejo humano e corruptível, mas, cara, vai ter honra no final, vai ter sucesso no final. Sabe por quê? Porque o reino de Deus vai ser estabelecido. Porque Jesus vai olhar pra você e vai falar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e você vai ser colocado sobre o muito. Você teve pouca força, mas você não negou o meu nome. Ah, como eu anseio ouvir isso de Jesus. Ainda que a honra não venha exatamente do jeito que a gente quer nessa estação, mas a gente vai crescer em maturidade e em amor. Sabe, John Wimber, que foi um dos caras mais importantes do século XX para a igreja, sabe? Ele falava que fé, e agir em fé é agir baseado na palavra de Deus, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que a gente sabe que existe. A fé é saber que tudo que existe foi criado a partir do invisível e que é a palavra de Deus que forma tudo. John Wimber diz que fé pode ser traduzida com a palavra risco. Vou repetir. Fé pode ser traduzida ou comparada à palavra risco. Risco. Ele dizia, e ele tinha um ministério, o John Wimber tinha um ministério de cura, que era assim impressionante, né? E ele contava, ele dizia assim, olha, eu nunca sinto a presença de Deus quando estou curando os doentes. Nunca. Ele recebia simplesmente uma impressão sobre uma doença, falava, e então o poder de Deus se movia. E às vezes a cura acontecia, às vezes nada acontecia. E ele relatava que ele sentia muito a presença de Jesus na vida pessoal, na vida de devoção dele, mas quando ele estava ministrando cura, ele não sentia nada. Não tinha nenhuma certeza de nada. Apenas
ele tinha essa impressão e a fé. E então ele andava por fé. Ele se arriscava e falava aquilo que estava no coração de Deus como uma impressão, ainda que não sentisse. E ali, às vezes, pessoas eram curadas. É por isso que ele tinha essa ideia de que fé pode ser comparada à palavra risco. Quando Jesus chama a gente para saltar a montanha, ele nos chama para ir em fé. E isso, muitas vezes, vai significar para a gente risco. Significa que muitas vezes a gente não vai sentir nada. Muitas vezes a gente não vai ter certeza de nada. Mas a gente vai andar. Porque a gente entende que a palavra de Jesus é chão seguro o suficiente para a gente caminhar. Sabe, Pedro, ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. A gente conhece tão bem essa história. E a gente sabe que é mais seguro com Jesus no barco do que... É mais seguro com Jesus na água do que sem Jesus no barco. A gente sabe que muitas vezes a gente está comprometido com o barco. A gente está ali apegado no barco. Mas a verdade é que se Jesus não está dentro do barco, o barco não é um lugar seguro. Se Jesus está na água, é mais seguro a água do que o barco. Então, a gente precisa entender que esse chamado de Jesus para nós vai sugerir ou vai ser a mesma coisa que aceitar os riscos. E isso é muito fácil de pregar, gente. Isso é mais fácil, na verdade, de pregar do que de obedecer, né? Mas aí o texto continua, e vamos continuar porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu, na verdade, não sei se vou conseguir terminar hoje, mas qualquer coisa a gente para e a gente continua da próxima aula, beleza? No versículo 11 ao 13, a gente vai ver os sinais proféticos de frutificação. O Senhor está falando, ó, passou o inverno, levanta e vem, passou o inverno, a chuva já se foi, tá aparecendo flor na terra, o tempo de cantar chegou, já se ouve a voz da rola, que é uma ave, as nossas figueiras começaram a dar os frutos e as vinhas em flor já estão exalando o seu aroma, ou seja, já tem perfume de uva. Ele fala, levanta e vem. Ele está dizendo, pela segunda vez, mais ou menos. É como se ele estivesse percebendo essa hesitação dela, esse medo dela em se arriscar, em andar por fé, em ir com ele para as montanhas. Ó, vai comigo no 2,17. Eu vou adiantar uma coisa aqui só para você entender. No 2,17. Ela tá falando assim, ó. Até que refresque o dia ou que nasça o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Isso aqui é um spoiler, gente. Isso aqui é um spoiler de que ela recusou o chamado dele à primeira instância para ir para as montanhas. Então, no verso 17, fica claro que ela recusa. Ele sabe que ela vai recusar, porque ele é Deus, ele é o rei, ele sabe disso. Mas, ele traz esse encorajamento para ela, mesmo sabendo que ela não teria força naquele momento para dizer sim à primeira instância. Ele fala assim, filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Primeiro, olha para o passado. Ele fala, já passou o inverno. Aquela estação de inverno, aquela estação amarga, passou. E eu continuo aqui com você. Você me ama, eu te amo, você conseguiu. E sabe, ela percebe. E a gente percebe. Quantas vezes Deus já falou assim comigo e talvez com você? Ele apela para o nosso passado, ele mostra, filha, você já passou por tanta coisa. Olha essa estação que você acabou de enfrentar. O inverno foi difícil, mas passou. E eu permaneci aqui com você. Ele fala da fidelidade dele em relação a tudo que aconteceu no nosso passado. Mas também, ele faz isso, ele fala do nosso passado para nos apontar e preparar para o nosso futuro. É assim, mais ou menos, a dinâmica. Não é verdade que eu fiquei com você na sua estação de inverno? Não foi difícil? Mas o inverno não chegou ao fim? E nós não estamos juntos? E o nível de sabedoria, o nível de amor, o nível de maturidade não aumentou? Não foi estabelecido com mais força na sua vida? Sabe, gente, isso é tão real, porque quantos de nós aqui já enfrentamos invernos e momentos difíceis e nós saímos desse lugar e hoje nós reconhecemos, cara, foi ruim, mas foi bom. Porque a sabedoria de Deus foi aumentada na minha vida, porque eu amo o Senhor agora de um novo jeito, porque eu conheci Ele numa dinâmica que antes eu não conhecia. Agora, a lógica que Deus usa olha para o passado. Se eu continuei com você e você foi amadurecida, por que eu não estaria com você agora, que eu estou chamando você para essa próxima estação? Para essa estação de montanha?
Se eu fui fiel a você no passado, por que eu não estaria com você no futuro? A minha bandeira sobre você, minha donzela, minha noiva, continua sendo a mesma. O meu propósito é revelar amor, transmitir amor. Não tem motivo para você se esconder atrás desse muro. Não tem motivo para você negar o meu convite, porque eu fui fiel com você e eu vou continuar sendo fiel. E aí ele vai apontar para o futuro, né? Passou o inverno passado, mas agora ele vai apelar para o futuro dando 5 sinais, anota aí, do ponto de vista de que a colheita já está às portas. E são sinais envolvidos nessa linguagem do mundo agrícola. A gente já falou isso, né, que ele usa essa linguagem aí da colheita, do plantio, das vinhas. Então, a primeira coisa que ele vai falar é que as flores já estão aparecendo. E, gente, flor sempre aparece antes do quê? Do fruto. Então, primeiro tem uma pequena flor e depois da flor surge a maçã. Depois da pequena flor surgem as uvas. Então, ele está falando, as flores já estão aparecendo. Significa que em breve haverá colheita. Ele fala também que o tempo de cantar chegou na terra, ou começou na terra. O tempo de cantar, gente, tinha um significado, porque naquela sociedade agrícola, antes da colheita, eles celebravam. Então, o que ele está dizendo? Já estão sendo reunidos os grupos para a celebração. Os avisos sobre a temporada da colheita já foram dados. É tempo de cantar. E aí ele diz, a voz da rola se ouve em nossa terra. Essa ave cantava, você podia ouvir a voz antes da época da colheita. Olha isso que interessante. Eu vou passar meio rápido para a gente conseguir terminar. Ele diz também, os figos verdes, os figos estão aparecendo. Gente, figo verde aparece antes dos maduros. Sabe, todos esses sinais estão apontando para a mesma coisa. Estamos chegando na colheita. E tem um significado profético tão maravilhoso isso. Porque quando a gente olha para as nações, quando a gente olha para os tempos e falar de agricultura, falar de plantio e colheita, tem a ver com isso, com discernir os tempos. Quando a gente olha para as nações, é óbvio que nós estamos às portas de vivenciar a maior colheita de almas de toda a história da humanidade. Gente, os sinais da colheita estão em todas as partes. E sabe, essa é a lógica que Jesus usou com os apóstolos. Lembra que ele disse para os seus discípulos? Ei, olhem os campos estão brancos. A colheita está aí. Gente, aqueles discípulos venderam seus negócios, venderam as suas casas. Eles não sabiam, eles não tinham certeza. A fé pode ser traduzida por risco. Eles não tinham certeza, eles não sabiam que 3 anos e meio depois daquilo tudo, eles estariam ali em Pentecostes, vivendo aquele avivamento, onde milhares de pessoas aceitaram Jesus numa única tacada. Eles não tinham ideia disso. Pedro não tinha ideia que ele ia liderar o avivamento do dia de Pentecoste. Ele era um jovem, não sabia nada sobre pregação, não sabia nada sobre a vida ainda com Jesus. Mas Jesus estava dizendo, olha para as colheitas. Elas estão chegando. É como se ele estivesse dizendo, é importante que você me obedeça. Vocês precisam me obedecer. Vocês não estão entendendo ainda, mas a colheita está aí. E aí, gente, o noivo vai apelar para a confiança da noiva, né? Ele vai dar uma base para essa confiança dela, porque ele está percebendo a hesitação dela, o medo dela em subir essas montanhas. Ele sabe que ela vai dizer não, eu repito isso, mas ele vai lançar esses fundamentos. Se ela permanecer confiante no Rei, no Senhor, mesmo na fraqueza, mesmo no medo, ela poderá manter o relacionamento e passar por essa temporada. Gente, é no medo das montanhas, é na fraqueza, nas pequenas áreas. Lembra que ela fala? As pequenas raposas e as raposinhas que estão arruinando a vinha? É nisso que está o problema. A resistência dessa noiva não está na rebelião, mas está no medo. Eu repito de novo. Então, ele vai dizer assim no 2,14. Abre aí. Ó minha pomba que está nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostre-me o teu rosto. Deixe-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Gente,
Alguém que sabe que essa noiva está hesitando ao chamado do noivo, mas ainda assim, mesmo sendo onisciente, conhecendo a fraqueza, a imaturidade, a hesitação, ele ainda fala de maneira tão doce. Deixa eu ouvir a tua voz. Clama. É quase isso que ele está dizendo. Ora, a tua voz é doce, o teu rosto é amável. Eu te amo, mesmo você ainda sendo imatura, mesmo você hesitando e não respondendo. Você é minha pomba, nada mudou. A pomba, gente, ele chama ela de pomba aqui, e pomba tem a ver com isso, com essa imagem de pureza, de lealdade, de sinceridade. A gente falou um pouco sobre isso, de olhos de pombas nas aulas anteriores. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que você me ama, eu vejo o seu espírito, eu sei que você está hesitando agora, eu sei que está difícil você dizer sim agora, mas isso não muda o fato de que eu conheço o seu coração e eu sei no coração que você quer se entregar a mim. Então ele fala, ele chama ela para essa realidade de estar na fenda da rocha. É isso que o versículo está falando, né? Ele está dizendo, entra na fenda da rocha, se esconde nesse lugar, sabe? Clama a mim, eu quero ouvir a tua voz. Gente, isso é tão maravilhoso, porque essa realidade de entrar na fenda da rocha, que é um simbolismo aí, faz uma referência ao quê? A ressurreição e a morte, ou a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele fala de fenda da rocha, ele fala da morte de Jesus na cruz. E aqui a gente sempre faz essas referências cruzadas. A gente lembra de Moisés, quando ele foi escondido na fenda de uma rocha. Por quê? Porque a glória de Deus foi revelada. E Deus pega e esconde Moisés na fenda dessa rocha e coloca a mão sobre ele. Por quê? Porque todo aquele que via a glória de Deus morria. Porque a glória era algo tão incrível, mas tão forte que acabava matando o ser humano. Então, Deus esconde Moisés na fenda daquela rocha e faz passar toda a bondade dele diante de Moisés, toda a compaixão dele diante de Moisés. E isso fala da morte de Jesus, porque quando Jesus morre na cruz, ele é partido, o seu corpo é ferido, o seu corpo é aberto para que nós pudéssemos estar em Cristo, escondidos nele. Nós agora podemos experimentar a glória de Deus sem morrer, porque nós estamos inseridos nele. Ele nos cobriu e nos fez experimentar toda a bondade, toda a compaixão, toda a misericórdia de Deus. Ai, gente, que maravilhoso isso. Deus está dizendo, né? O rei está dizendo, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero esconder você nesse lugar da fenda da rocha. Sabe, o diabo, ele continua tentando nos acusar, dizendo, você é um hipócrita, você está hesitando em obedecer a Deus. E sabe o que Deus está falando pra gente? Enquanto o diabo nos acusa, Deus está falando assim, clama a mim, eu quero ouvir tua voz. Eu já te escondi na fenda de uma rocha. E cara, eu não sei você, mas nesses momentos de hesitação, de fraqueza, muitas vezes eu penso, cara, como é que eu posso clamar? Eu tô com dificuldade de obedecer, eu tenho medo de seguir em frente. Mas ele continua dizendo, pede ajuda. Eu quero ver seu rosto. Sabe, coloca diante de mim em oração, em adoração. Não sai da minha presença, entra na minha presença. Usa do benefício da cruz. Se esconde nas minhas chagas. Sabe, o espírito da religião, que está sempre tentando invadir o nosso coração, ele faz você sentir que você não tem o direito de estar na presença de Deus, porque você está sentindo medo, porque você está hesitando. Mas a verdade é que o rei está falando o oposto. Você precisa estar na minha presença, porque é clamando, é lá escondido em mim que você vai encontrar força. Gente, o nosso amor fraco, o nosso amor quebrantado precisa nos levar a correr para Jesus e não de Jesus. Jesus está dizendo, o rei está dizendo, a sua voz, quando eu ouço a sua voz, ela é doce, isso me comove. Você é bela para mim. Ele fala isso várias vezes. Sabe? Isso mostra tanto a paciência do nosso Senhor. Isso mostra tanto a bondade do nosso noivo, do nosso Jesus. Eu amo você. Ele está dizendo aqui nessa live, filha, eu sei. Mas clama a mim, eu amo você.
eu posso te ajudar nesse lugar de hesitação, nesse lugar de medo. Eu sei que você está tremendo, eu sei que eu te chamei para um lugar de obediência que você por você mesma, você não consegue fazer. E você sabe que você não tem capacidade disso. E você treme, mas a sua voz é doce para mim. Clama que eu vou te ajudar. Gente, só o oposto do espírito religioso, o oposto. O espírito religioso, ele fala, sai daí, você é hipócrita. Você não consegue, entendeu? E o Espírito de Cristo fala para você, não, fica na presença. É hoje que você precisa se apresentar diante do trono da graça, porque tem graça para hoje. Tem força para hoje. Tem uma porção nova para essa estação nova. Ah, fica na fenda da rocha, minha pomba. Deixa eu ouvir o seu clamor por ajuda. Você é doce para mim. Mesmo que você ainda esteja com essas questões não resolvidas por uma questão de medo e não por uma questão de rebeldia. Entenda, nós estamos falando de coisas diferentes aqui. E aí em 2,15, ela vai oferecer essa fala, essa oração. E é interessante que ela ora por essas questões pequenas da vida. Ela fala das raposas e das raposinhas. E ela não fala da montanha. Lembra que eu falei de duas dinâmicas? Dos deveres, dos desafios grandes e dessas questões do coração. Quando ela vai falar, ela fala das raposas, das raposinhas, ela fala dessas questões, mas ela não fala das montanhas. Bom, a gente já sabe o final da história, né? A gente vai chegar lá mais pra frente. Ela vai chegar na montanha, tá? Ela vai obedecer ao Senhor. Ela vai clamar e o Senhor vai ouvir e Ele vai dar forças e ela vai obedecer ao Senhor. Mas aqui ela tá oferecendo a oração dela. E Jesus fala, deixa eu ouvir sua voz, deixa eu ver o seu rosto. Adora agora, ora agora, pede ajuda agora, enquanto você está hesitando. E ela obedece essa exortação. Ela fala dessas raposas, que são essas pequenas áreas da nossa vida que arruinam o nosso amor. São as pequenas coisas na nossa vida que estragam a nossa comunhão com Deus. Você vê nessa noiva e na fala dela um desejo sincero de se aprofundar nesse compromisso, nessa relação. Nessa raposinha que ela fala, você vê que ela está preocupada com as questões mais internas. Esses lugares. Entenda que a gente não está falando dessas coisas que roubam a gente da vida eterna. Nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando das raposinhas, que são aquelas coisas que impedem a frutificação, entende? Impedem os frutos de amadurecer na vinha do nosso coração, vamos dizer assim. Então, elas de certa forma atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E essa noiva, ela tem o desejo de amadurecer. Ela fala assim, as nossas vinhas estão em flor. Só que essas vinhas, com uvas tenras ou com uvas recém-nascidas, eram uvas imaturas. Isso significa que ela está dizendo, eu sei que elas ainda não estão prontas, elas não estão completamente amadurecidas. Então ela está dizendo, Jesus, me ajuda a pegar aquilo que é raposa, aquilo que é raposinha, para que o meu amor, o nosso amor não seja estragado, para que os nossos frutos amadureçam, para que as uvas fiquem boas para a colheita. Eu quero oferecer para você uma oferta madura. Sabe, é lindo isso, porque você vê, apesar da fraqueza, da imaturidade, você vê uma seriedade, uma sinceridade nessas pequenas áreas da vida dela. E ela sabe que essas pequenas áreas que não são resolvidas, que não são colocadas diante do Senhor, elas prejudicam. E sabe, nós precisamos dessa revelação. E eu oro para que o Espírito Santo, enquanto a gente conversa aqui, para que o Espírito Santo revele a você aonde está na sua vida essas raposas e essas raposinhas que têm impedido você e eu de experimentarmos um lugar de maturidade, um lugar de comunhão mais profunda no Espírito. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, que nós estejamos insatisfeitos em viver na imaturidade, em viver num lugar raso, em viver apenas de uma forma de obediência moral, exterior. Sabe, não tá tudo bem enquanto a gente não vive uma vida profunda no Espírito. Querido, e nós não podemos nos aprofundar no Espírito, exceto se essas raposas e raposinhas forem tiradas da vinha. E isso fala
de coisas muito pequenas, mas que aos poucos vão corroendo isso. E aqui eu tô falando do nosso modo de pensar. Aqui eu tô falando dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Quantas vezes aquilo que a gente fala são raposas e raposinhas que destroem a nossa vinha. Quantas vezes aquilo que a gente pensa são raposas e raposinhas que destroem a nossa vinha. Quantas vezes o modo como a gente usa o nosso tempo são raposas e raposinhas que destroem a nossa vinha. Quantas vezes o jeito como a gente usa o nosso dinheiro, o jeito que a gente usa os nossos olhos, não estão sob a liderança do Espírito Santo, e isso tem prejudicado o nosso processo de maturidade e de colheita. Agora vamos para o Cânticos 2,16, nós estamos chegando ao final. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ai, gente, isso é maravilhoso. Olha isso. Ela está confessando essas questões tão íntimas do coração. Ela está reconhecendo esse lugar. Mas perceba que ela não percebe a conexão. Ela percebe, na verdade, que quanto mais ela é vulnerável, sincera, quanto mais ela deixa o Espírito mostrar para ela o que são as pequenas coisas que destroem a vinha, mais ela ganha confiança e força diante de Deus. Muita gente tem uma imagem distorcida de Deus, e quando algo dá errado, quando essas pessoas perdem esse lugar de conexão, de intimidade com Deus, a confissão delas não é assim, Jesus, eu sou teu e você é meu, mas é mais ou menos assim: Jesus, eu costumava ser seu e você costumava ser meu. Sabe, no meio da luta, no meio da hesitação, do medo, ela continua adorando, ela continua dizendo: você é meu, eu sou tua, você está acessível para mim, seu coração está aberto para mim. Ela não tem essa imagem distorcida do rei. Ela sabe: eu vivo para você e eu tô nesse lugar de desafio, mas eu vou superar isso, você pode me ajudar. E ela se coloca em oração e ela luta em oração. E essa oração dela continua no 2,16, que foi o que a gente leu. O 15 e o 16 fazem parte dessa fala dela, dessa voz doce que o noivo pediu para ouvir. Ela tem essa revelação de que Deus vai alimentar o povo entre os lírios, que o rei, ele está ali entre os lírios. E aqui tem toda uma simbologia. Nós sabemos que nós somos perdoados, nós temos confiança que nós somos perdoados. Nós precisamos saber que Ele vai nos alimentar no mais alto nível, porque Ele alimenta o seu rebanho entre os lírios. E lírios vai falar de pureza. A gente viu isso também na aula passada. Gente, esse livro é um livro cheio de simbologias, mas os lírios vão falar de pureza. E aqui a gente precisa falar de algo muito importante, porque no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, existem muitas doutrinas falsas sendo pregadas. E uma delas pode estar aí, de repente, em vários lugares que você ouve no YouTube, ou até mesmo na igreja que você está frequentando, e você precisa saber diferenciar isso. Escute com atenção isso que eu vou falar. Tem uma grande diferença entre você fraquejar, você pecar, você se arrepender de coração, você obter perdão, você ter confiança e voltar a andar em santidade, e você pecar e falar: ok, Jesus perdoa meu pecado, e não ter um arrependimento sincero e não mudar de vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus está nos chamando para um lugar de confiança, onde o pecado, onde a fraqueza acontece, porque nós ainda não somos glorificados, mas onde genuinamente a gente se arrepende, a gente vai em oração, recebe força de Deus e passa a caminhar em novidade de vida. Sabe? Essa doutrina de que, não importa o que eu faça, Jesus já pagou tudo na cruz, então eu posso viver aí a minha vida na imoralidade e tal, porque no fim Ele vai me perdoar de qualquer jeito e tal. Isso não é bíblico. Isso é presunção, isso é engano, isso é pecado, isso vai contra o Evangelho e contra a graça de Deus. O Senhor nos oferece um lugar de confiança, de segurança, porque quando o pecado acontece na vida de alguém que nasceu de novo, ele é um acidente. Mas é um acidente e isso gera tristeza no nosso coração, porque nós
Primeiro, agimos contrários à natureza que agora habita em nós, que é a natureza divina. Segundo, nós ferimos o coração do nosso amado, por isso nos arrependemos. E nos arrependendo, nós vamos até ele em confiança, porque conhecemos o coração dele, conhecemos que ele é perdoador, que ele é compassivo, que ele é bondoso. Recebemos dele o seu perdão, mas não só o perdão, porque a graça, ela nos liberta da culpa, do peso, né, do pecado, mas ela também nos empodera para viver uma vida santa. Então passamos a viver de acordo com a nova natureza que temos em Cristo. Entenda isso que eu estou falando. Essa é a doutrina verdadeira do Evangelho, tá? E é isso que Jesus espera da sua noiva, é isso que Jesus espera da sua igreja, porque ele alimenta o seu rebanho entre os lírios, entre aqueles que estão crescendo em pureza. Então não vem com essa de que dá para você ser crente e viver na imoralidade, dá para você ser crente e viver na promiscuidade, na fofoca, na prática deliberada da iniquidade. Isso não é verdade. Verifica se você foi salvo, se você está vivendo nesse contexto. E a palavra de Deus, a palavra, quando ela vem do Espírito, ela serve para edificar, ela serve para consolar, mas ela serve para exortar. E eu não posso aqui, pregando o Evangelho, te poupar da realidade que se você está vivendo em iniquidade, num simples remorso, onde não há verdadeiro arrependimento, onde você não tem transformação de vida, eu não posso falar para você que está tudo bem, porque não tá. Porque onde o Espírito Santo está, embora hajam fraquezas e pecados como acidente, há também uma progressão em santificação. E Jesus, ele alimenta o seu rebanho, o rei alimenta o seu rebanho entre os lírios. Isso fala de um crescimento em pureza. Gente, agora nós vamos encerrar no 17. Eu sei que a aula de hoje ficou um pouquinho mais longa, mas acho que vai ser importante a gente terminar esse trecho para a gente continuar na aula 14. O último verso termina com a recusa dela. E a gente vai terminar assim, nesse clima de suspense. Até que amanheça o dia e fujam as sombras. Essa é a versão em inglês aqui. Na minha Bíblia tá, até que refresque o dia e fujam as sombras. Eu não sei como é que tá na sua. Mas isso fala que essa noiva tá no período da noite, na escuridão do coração. Até que a luz apareça. Vai em frente, ela tá falando, vá sem mim para as montanhas. É isso, gente. E eu não sei se você consegue entender o quanto isso é problemático. Ela fala, seja como uma corça ou como um jovem servo nas montanhas de Béter. E aí as montanhas de Béter aqui, a palavra Béter em hebraico, e até em algumas traduções de algumas bíblias traduzem dessa forma, a palavra Béter é montanhas da separação. O que ela está dizendo aqui? Eu aceito o fato de que haverá alguma separação entre eu e você no próximo nível. Você queria me dar algo, você queria me levar para o próximo nível, mas eu entendo que eu não consigo ir para o próximo nível, então nós vamos andar separados por um tempo. É assim que termina o capítulo 2, nesse nível de tensão, nesse nível de angústia. E nessa próxima aula que a gente vai ver muita angústia e a gente vai ver como Deus disciplina os seus amados, mesmo que seja por imaturidade, por medo e não por rebeldia. Como o Senhor disciplina aqueles que amam e para onde o Senhor a chama e como ela se levanta e como essa separação é removida e como ela continua a caminhar nesse caminho de maturação diante do Rei. Mas nós vamos terminar nesse clima de tensão aqui, com uma noiva que sabe para onde tem que ir, ouviu a voz do noivo, sabe que ele está em posição de ação, foi cortejada, foi falado para ela, olha, a zona de conforto acabou, vamos para a próxima etapa, eu tenho montanhas e colinas para você. Ela fala assim, as questões do coração eu percebo, eu quero realmente que as raposas e as raposinhas sejam retiradas, mas eu não estou pronta para saltar montanhas. E ela diz, vai sem mim. Basicamente é isso. A versão atualizadíssima Val Gonçalves. Vai sem mim. É basicamente isso. Nós vamos terminar nessa angústia aqui. Nessa disciplina. Tá bom? Eu vou ativar os comentários e eu quero orar. Eu quero orar porque eu acho que de certa forma a história da noiva traduz a história de todos nós como indivíduos.
eu me vejo em muitos níveis aqui nesse capítulo de hoje. E o Senhor quer ouvir a nossa voz, ainda que seja na nossa fraqueza, ainda que seja na nossa hesitação, ou que já tenha passado essa hesitação, Ele quer ouvir a nossa voz. O nosso rosto para Ele continua sendo belo. Ele conhece o nosso destino eterno e o nosso fim. E Ele deseja nos dar força. Ele quer nos esconder na fenda dessa rocha. Ele quer nos esconder nele. Para que toda a bondade, toda a compaixão e toda a força que a gente precisa, que venha dele. Então eu quero orar nessa manhã para a gente terminar, para que a gente seja fortalecido. Se Jesus está te chamando aí para uma próxima estação, para uma próxima etapa, e você está com medo, eu quero orar também, para que a gente não precise passar pela separação. Cara, se a gente puder não passar por ela, seria bem melhor, né? E eu quero orar para que todo medo seja removido também, para que a gente tenha uma confiança sobrenatural. Quero orar pelo dom da fé também, para que a gente possa andar nesse nível de risco, entendendo que se Jesus chamou, é mais seguro estar na água do que no barco. Amém? Vamos orar. Você está pronto aí? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu vou antes só me despedir da minha galera do YouTube. Deus abençoe vocês. Até a aula de número 13.